Olá gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Todos bem? Seja bem-vindo ao meu canal CZA Conserto de Eletrodoméstico para mais uma dica. Hoje a dica vai ser desse micro-ondas da Panasonic, espelhado, né? Inox. Dentro tá bem conservado, bem legal, bem arrumadinho, bem conservado mesmo. O cliente trouxe aqui e falou que ele queimou a placa. Não, ele queimou a placa, apagou tudo, queimou a placa. Eu faço um orçamento aí pra mim, veja quanto vai ficar. Se não ficar caro demais, se a placa não for muito cara, acompanhe direitinho, tá? O vídeo que eu vou explicar pra vocês. Nem tudo é a placa não, tá? Eu já fiz uns 2, 3 vídeos aí explicando quando o seu micro-ondas ou se tiver placa, né, nele, certo? O aparelho doméstico que você for consertar, não chegue dizendo é tal coisa. Você fala assim, olha, ele parou de funcionar. E a pessoa que vai fazer o orçamento, ele vai falar para você, né, o que foi. Se você chegar falando, às vezes não é aquilo, tá? E ele fala assim, não, mas ele falou, né? Entendeu? Tem muita gente fazendo isso por aí. Então eu canso de falar para vocês. Quando o eletrodoméstico parar, só fala para ele assim, ó, parou de funcionar. Vê para mim o que é, para ele fazer o orçamento, entendeu? Esse cliente aqui, ele já chegou aqui falando assim, ó, a placa queimou. Apagou tudo, vê aí, certo? E às vezes não é a placa, viu gente? Não é a placa não. Esse micro-ondas aqui, eu já falei, né? O micro-ondas da Panasonic. Então eu vou fazer o orçamento aqui e vou fazer o vídeo para vocês verem o que é, certo? Muito obrigado a cada um de vocês que já estão inscritos aí no meu canal. Obrigado de coração, tá? Você que está chegando pela primeira vez. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí para dar essa força pra gente. Certo? Tem muitas dicas aí no canal e tem mais dicas para passar para vocês, tá? Então, se você não é inscrito, se inscreve. Se você vê que merece compartilhar, compartilha. Para outras pessoas também aprenderem, tá? É tudo grátis. As dicas são básicas. O vídeo é um pouquinho longo, explicando bem direitinho, tá? Então, se você vê que eu mereço essa ajuda aí, vocês, certo? Não esquece de ativar a opção toda do sininho, porque toda semana eu posto dicas novas. Legal? Então, vamos lá. Vou tirar aqui os 1, 2, 3, 4 parafusos, 5. Ali vai estar do outro lado. E vamos ver o que foi que aconteceu. Esse micro-ondas daqui ele já foi consertado em uma outra assistência, tá? Deixa eu ver, foi 18/7/2024. Aí a garantia dele foi até 18/10/2024. E agora ele apresentou esse defeito. Aí o rapaz colocou aqui que foi magnetron e capacitor. Magnetron e capacitor com uma tacada só. O negócio foi forte. Capacitor e magnetron, uma tacada só. E às vezes não é os dois, tá? A pessoa já coloca logo os dois, porque fala assim, não, eu coloquei tudo novo. E o capacitor às vezes está bom. Mas ele quer colocar o capacitor novo, tudo novo, que é para aumentar. Sem necessidade. Vamos ver, né, como é que tá aqui. Tirei os parafusos, você levanta a tampa dele para cima, puxa ela para trás. Ela vai sair. Certo? Às vezes tem coisa, gente, que outras pessoas fazem e quando o cliente leva para outro, ele já fica desconfiado. Poxa, será que é isso mesmo? E tem gente que fala assim, olha, eu acho que não foi isso não, viu? Tem gente que entende um pouquinho e fala, eu acho que não é isso não, pô. Assim, queimar a placa, deu alguma piscada de luz, algumas coisas. Não, só parou. Foi direitinho. Aí, no caso aqui, ele não está funcionando. Eu costumo fazer, sabe o que? Pego aqui, ó. Coloco na escala de continuidade. Escala de continuidade, escala de bip. Eu fiz um vídeo uma vez. Aí falei escala de bip, o cara deu risada. Escala de bip, hein? Essa foi boa, é nova, né? Aí eu falei pra ele, puxa vida, pior que é mesmo. Certo? Escala de continuidade, escala que bipa, tá? Escala de bipa. Vou continuar falando pra ver se ele me ensina mais, né? Escala que bipa, escala de bip, escala de continuidade, escala de diodo. Aí eu venho aqui, ó, vou fazer o teste, continuidade aqui para ver se o fio, né, se o cabo tá bom. Ó, um lado tá ok, agora eu vou colocar o outro. O outro aqui, ó, também tá ok. Aqui, esse do meio aqui é o terra, tá? Ele só vai servir se na sua residência aí tiver o terra. É importante ter o terra, tá?
O padrão sempre é o verde e amarelo, ó. Tem que saber, na hora que vocês vão tirar, saber ligar ele, tá? Porque teve gente que já trocou de lugar aqui e não ligou. Aí chegou a falar, só mexi nos fios aqui e não ligou, mas porque ele ligou errado. Então tem um jeito certo de ligar, tá? Aqui em cima também tem um termostato que faz parte de ligar o micro-ondas, ó. Se ele não tiver bom, o micro-ondas não liga. Ou às vezes se ele tiver folgado aqui em cima, enferrujado, às vezes ele dá falha, tá? E não liga o micro-ondas, tá? Agora vamos pro fusível. Tem que falar certo, viu? Fusível. Ó, pra você ter base, tá vendo? Ó? O fusível aqui, ó, tá funcionando perfeitamente. Tá vendo? Normal. Certo? Então, era para ele estar ligando, né? Então o defeito pode estar na placa, mas vamos ver, né, se a placa queimou mesmo. Da outra vez que ele trocou foi o magnetron e o capacitor. O capacitor está normal. O capacitor, quando a gente dá uma olhada assim, que ele tá, essa parte dele aqui do meio, que ele fica aberto um pouquinho, o estufado para fora, a gente já percebe que ele está alterado, né? Então você faz o teste de continuidade nele. Primeiro você descarrega, pega uma chave de fenda, encosta de um lado, encosta do outro para descarregar, certo? Você descarrega, tira os terminais, olha direitinho como é que você está tirando os terminais, tá? Para não trocar de local quando você for ligar de volta. Vou usar a mesma escala que eu estava usando, tá? Não pode bipar na hora que for fazer esse teste aqui, ó. Tá vendo? Não pode bipar. Se você for fazer esse teste aqui e ele bipar, ele está em curto. Certo? Deixa eu ver se tem... Ah, isso aqui, ó. Tá vendo? Se você for fazer um teste no capacitor e ele bipar, dando nessa escala aqui, ó. Continuidade, tá? Ó. Se ele bipar, ele está em curto. Esse aqui tá normal. Vou conectar de volta. Pronto, conectei de volta. Agora eu vou fazer o teste do magnetron. Teste do magnetron, a mesma escala. Bipa. Aqui não pode bipar. Se bipar ou se der alguma continuidade aqui, ó, e eu encostar aqui assim, ó, e der alguma continuidade, ele tá em curto também, tá? Esse aqui tá normal. Agora se você fizer esse teste todo, fala assim, puxa, mas mesmo assim não está aquecendo, o que aconteceu? Ele pode ter esgotado, tá? O magnetron ele esgota com o tempo. Então aí você pega um outro magnetron aí e faz um teste. Se esquentou, né, você vai compra um outro do mesmo aqui, tá? O mesmo modelo, a mesma abinha que tem aqui, ó, do lado do outro. Leva essa numeração aqui e você compra um outro. Certo? Então por aqui tá tudo ok. O problema tá na placa, né? A placa não está ligando. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Agora, porque aqui está tudo normal, o fusível está bom. Vamos colocar de novo na tomada, na lâmpada em série aqui. Ver se... Tá vendo? Nada. Não bipou. Não bipou. Não acendeu o painel. Nada. Não acendeu nada. Não. Vai mais para trás um pouco. Vou mudar de escala. Vou colocar na escala maior. Escala 750. Vamos ver se está chegando energia aqui em cima. De um lado e do outro. Tá vendo lá? 219, 220. A energia daqui tá 221. Então está chegando a energia normal. Aqui, né? Mas não está passando aqui pelo termostato. Certo? Passa pelo termostato, né? Tem que passar pelo termostato para ir para lá, tá vendo? Se não passar pelo termostato, não liga o micro-ondas. Então, tá passando pelo termostato. Podemos entrar na placa mesmo. Agora vou desmontar aqui. Vou desconectar os terminais. Você olha direitinho também, vai fazendo marcação, bate uma foto. Vou desconectar o relé. Eu costumo segurar aqui assim, ó, e puxar. Ou com o alicate bico, né? Ele tem umas travazinhas aqui, você aperta. Aí esse é duro pra caramba pra sair.
que achar a travinha, tá vendo? Saiu. Ele tem umas travinhas que você tem que acertar ela pra puxar, senão ele não sai. Ó. Marca o lado que você está tirando. No caso desse aqui, ó, o branco e amarelo tá do lado esquerdo, né? E branco e azul do lado de dentro, lado esquerdo, lado direito. Branco e amarelo do lado esquerdo, branco e azul do lado direito. Tô aqui, né? Assim. Certo? Aí é bom você bater uma foto para você não trocar. As dicas são bem explicadinhas, viu, gente? A gente fala assim, ah, seu vídeo demora muito. Não vai ter como mudar não, viu? Vai ser assim, direto. Você chegou aqui no canal, você vai falar assim, rapaz, esse vídeo desse cara aí é longo pra caramba. Vou assistir não, vou para outro mais rápido. Quero aprender bem rapidinho. Isso daqui demora. Ó. Tirei. Ó. Tá vendo? Aqui nessa placa, ó, ela vai ter. Aqui embaixo tem uma bobina, ó, verdinha. Deixa eu ver se tá mostrando pra vocês aqui. Tá vendo ela ali, ó? Verdinha ali embaixo. Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma bobina. O código dela é L100. E aqui embaixo também tem uma outra aqui, como se fosse um... É um resistor, né? Ele tem que funcionar também, tá? Senão ela não liga. Tá em duas. Tem outra aqui em cima também, ó. Depois da fitinha aqui, ó. Tem outra também. Essa bobina tem que estar boa. Vamos ver como é que ela tá. Vocês viram a cor, né? Então agora eu vou fazer o teste dela assim, ó. Vocês já viram onde que tá ela, certo? Ela é verdinha. Ele vai falar assim, mas você não mostrou. Eu já mostrei pra você aonde ela tá e a cor dela é verde. Ó, de novo. Ela tá aqui embaixo, ó. Ó, verde. E tem outra depois da fita. Aqui, ó. Aqui embaixo que tá mais escurinho aqui, ó. Tem outra também verdinha, igual a cor da primeira dela de baixo. Aqui eu vou fazer o teste nela. Vou mudar de novo a escala de continuidade. Ó. Tem que bipar, tá? Se ela estiver boa. Primeira de baixo. Bipou. A de cima. Bipou também. Agora eu vou ao outro de baixo que eu falei, a primeira. Esse daqui é um resistor. Deixa eu ver aqui. Esse também tá bom. Certo? Então as duas bobinas estão boas. As duas bobinas aqui tá boa, hein? Então esse aqui, do jeito que deu problema na placa mesmo. Não sei se ele levou em algum lugar e já sabia que a placa estava queimada, né? Mas eu mesmo falo para vocês, não fale no começo quando você vai, fala assim, ah, a placa queimou, a placa queimou. E às vezes não é a placa, vem essas bobinazinhas pequenas aqui. E se você não tiver cuidado, a pessoa vai e cobra o preço da placa. Certo? No caso aqui, eu vou desmontar aqui para ver, né? O relé dela tá, o relé da placa tá normal, ele não bipa, tá? Tá no bom, ele não bipa. Se ele bipar, ela tá colado. Não pode bipar não. Eu vou desconectar aqui a fitinha, puxa devagarinho. Terminar onde tá a fitinha, vai balançando ela para um lado para outro devagarinho, que ela solta, tá? Desconectei, vou tirar os parafusos. Tem que puxar com cuidado por essa fita. Sete um parafuso. Aí tem as travinhas de lado aqui, você mostra de um lado do outro para ela soltar. Para não quebrar as travas, tem que ter cuidado. Soltei a placa. Vamos ver aqui se tem algum... A placa tá toda boa, novinha. E os diodos. Aqui como é que o diodo estão. Um lado dá continuidade, quando eu trocar a ponteira não dá continuidade, certo? O outro aqui, mesma coisa, continuidade de um lado não marca, mas do outro tem que marcar. Um lado marca, esse não vai marcar desse lado, na hora que eu trocar a ponteira tem que marcar.
né? Então tá ok. Essa ponta é uma pontinha retificadora que tem aqui na placa. Isso aqui, ó, uma pontinha retificadora. Aqui em cima tem outro diodo separado. Um lado marca, quando eu trocar a ponteira não marca, certo? Aqui em cima tem mais dois. Deixa eu ver como é que eles estão. Aqui, afastar um pouco. Um lado ele marcou. Deixa eu ver do outro aqui. Tá marcando do lado ali, não sei se é por causa do capacitor, né? Passando pelo capacitor. Aqui também marcou de um lado, trocar a ponteira. Também deu um bip de continuidade. Tem algum problema aqui, ó. Deixa eu ver como é que está esse capacitor por baixo. Bipou e parou. Vou trocar o lado da ponteira. Bipou e parou, não tem curto, né? Não está em curto. Se ele continuar é que está em curto. Agora eu vou ver a fontezinha dela aqui, ó. Um lado tá normal, o lado da bobina tá normal. Vamos ver esse outro aqui de baixo. Também tá boa a fontezinha. Agora eu vou ver os dois capacitores grandes aqui, ó. Esses dois. Como é que ele tá? Se ele vai dar bip e parar. Agora eu vou fazer, sabe o que? Vou fazer o teste com o capacímetro. Vou tirar o multímetro digital e vou usar o capacímetro, tá? Esse capacitor que está aqui na placa é de 4,7. Os dois 4,7. 4,7 eu vou deixar na escala de 20. Estou para medir na escala de 20. Certo? Vamos lá. Ó, tá vendo? 4,7 certinho. Isso que é bom. Capacímetro é para isso, ele marca certinho. O outro aqui embaixo. 4,7, tá vendo? 4,8. Então, tá ok. Tá legal, né? Deixa eu ver se... Opa! Troquei a placa, coloquei uma outra placa aqui, ó. Aquela dali não tô achando os defeitos não. Aí tem um rapaz aqui que trabalha próximo aqui. Quando dá problema em placa assim, né, eu mando pra ele consertar. Aí tem uma outra placa aqui, né, vou colocar pra ver se vai ligar. Se for, o problema é na placa ali, né. Aí ele vai fazer a recuperação dela. Vou primeiro passar o orçamento, né. Eu passei pra ele, aí vou esperar ele me ligar. Falei pra ele não demorar que eu tenho que passar o orçamento pro rapaz. E vou colocar uma outra placa, né? Vou ver, né? Como que, se o rapaz vai aceitar. Tem uma outra placa que eu tenho aqui guardada. Vou conectar os terminais. Ele trabalha mais com placa, né? Então eu já mando logo pra ele. Tá os terminais do relé. Essa daqui ele acertou, né? O cliente acertou, falou que a placa queimou. A placa queimou, ele deve ter passado em algum outro lugar, o orçamento deve ter sido caro. Certo? Eu vou passar o orçamento para ele, né? Para ver se ele vai aceitar. Pronto. Vou colocar na lâmpada em série. Ó, acendeu, tá vendo? O painel acendeu. Agora vamos ver se dá sinal de vida ali na lâmpada em série. Ligar.
vendo? Piscou e apagou. Vê aí o claridão de novo. Tá vendo? Piscou e apagou. Então essa placa aqui tá ok, mas a dele, aqui tem que procurar o defeito dela. Aqui tá normal, aqui a bobina. Aí eu vou enviar para ele aqui e vou esperar. Bom, gente, eu falei pro cliente, né? Aí falei que tinha a placa, tinha colocado uma outra aqui, mas a dele tinha que arrumar. Ele falou assim: mas a que você colocou aí não já tá boa? Falei: tá, essa daqui tá. Ele disse: não precisa arrumar não. Pode arrumar, dá problema de novo. Deixe essa que você colocou mesmo. E o preço que você passou para mim tá bom. Então ele não aceitou não. Fazer reparo na placa dele não. A que eu coloquei aqui, o preço que eu passei para ele, foi um preço legal. E ele aceitou, né? Então vou colocar essa daqui que está funcionando perfeitamente. E a dele, eu vou deixar aqui, né? Porque de repente pode aparecer uma que está faltando alguma peça. Eu tiro daqui, ó. Certo? Uma pecinha dessa daqui eu tiro, eu mando arrumar e deixo ela guardada. Certo? Então é isso. Mais uma dica legal aí do canal. E eu sempre falo, igual eu falei no começo aí, né? Que nem tudo é para você falar que é a placa que queimou. Esse ele já veio falando assim, ó, a placa queimou. Deve ter ido em algum lugar, né? O preço foi muito caro, pode ter sido isso. Certo? Aí a pessoa já fala, inventa um monte de coisa e o preço fica muito caro, ele não faz e leva para outra pessoa. No caso desse, deu certo. Mas às vezes, quando fala que a placa queimou, lembre-se daquelas duas bobinas que eu falei, verdinha lá. Se elas não tiver boa, a placa não liga. E o relé em cima, tá? O relézinho ali, o relé não, o termostato. O termostato, se o termostato não tiver bom, a placa do micro-ondas não liga. Às vezes você só troca ela e a placa volta normal. Você evita de gastar gastar um bom dinheiro, né? Então é bom economizar aí. Presta atenção nas dicas básicas, que tem muitas dicas boas pra caramba tem aí. Só você aproveitar. Legal? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Se eu não postar outros vídeos até o Natal, Feliz Natal para vocês. Boas festas. Certo? Aproveite bem as festas com a sua família, seus amigos. Se for beber, né? A gente sempre fala não dirija. Vá sempre com alguém que não bebe e dirige. Para você aproveitar legal a sua festa de final de ano. Certo? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. E até uma próxima dica. Valeu!